E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Pode Crer Podcast. Hoje estamos aqui eu, meu grande amigo Denilson, meu outro grande amigo Felipe e ele, o cara das câmeras, o Ailon. Vou começar dando boa tarde, bom dia, boa noite para você, o Ailon. O microfone é seu, se apresente pra galera aí que hoje o formato é diferente. Olá galera, estamos fazendo uma live, apesar de alguns travamentos aqui. E estamos aqui nesse podcast, que é um bate-papo super descontraído, com essas três feras que nós temos aqui, vocês podem ver na câmera. E eu já passo a palavra para o Denilson apresentar aí o nosso convidado de hoje. Boa tarde, valeu, Ailon. Você foi promovido Levanta mais agora, um pouquinho o microfone aí. Você foi promovido agora, ganhou um microfone também. Não vai ficar só de espectador. Mas então, vamos bater esse papo legal aqui, né? Felipe, mais uma vez, seja bem-vindo ao Pode Crer Podcast, você já é de casa, né? Eu sou o... Como é que fala quando... Enfim, quando o convidado falta alguma coisa, aí eles me chamam, quebra-galho. Quebra-galho, É. eu sou quebra-galho. Quebra-galho. É nada. Mas eu tô brincando, eu gosto demais, eu gosto de ouvir, né, tava até falando, não tem como fazer mais vezes por semana não e tal, porque eu gosto das histórias, gosto de ouvir, então... Eu sou fã, eu gosto de estar aqui. Vamos lá para mais um bate-papo. Vamos ter um bate-papo legal. Para essa conversa de hoje aqui, a gente estava pensando assim em alguns questionamentos, né, que a galera faz e alguns temas que não é muito comum, né, a gente conversar ou ouvir falar sobre isso, mas é um tema que eu acho que a galera vai gostar. Que é o seguinte, Jefão, segura aí. Joga Cara, pra nós. A molecada quer, sabe, tá um pouco soltinha, a APA chegando. Se envolver. Tá chegando, A hein? APA tá chegando, né, Espoare. Já tem gente segurando... Sem terra invadir a Sem cidade. terra invadir a cidade, né? E aí surge aquele questionamento, né, cara? Quando que eu posso começar a namorar? Ou quando que eu devo começar a namorar? Porque assim, eu sou crente, tô na igreja, né? Graças a Deus, nós três aqui já passamos por essa fase, né? Estamos casados, bem casados. Mas e o que a gente pode falar pra essa galera aí que tá querendo namorar, ou ter um relacionamento, ou pedindo pro Senhor preparar alguém? Tem um momento certo pra isso? Começando com você, Jefão, fala aí. Nossa, a bomba já cai pra mim. Você é o cara. Cara, olha, eu acho que ter o tempo certo, eu acho que tem. Mas o difícil é você saber qual que é o tempo certo. Porque, assim, a gente, já que você jogou a bomba pra mim, né? A gente sempre quer ter uma pessoa do lado, a gente quer conhecer alguém, quer ter alguém. E Jesus, Deus, ele nos fez para podermos estar fez a mulher para porque o homem se sentia só, né? Então, acho que todo mundo quer sempre ter alguém do lado ali, quer passar, seja amigo, seja alguém, mas chega a hora do famoso namoro, né? E aí, Jefão, que hora que eu devo namorar? Cara, eu acho que assim, existe um momento certo onde você tem que estar bem consigo mesmo, onde você tem que estar conquistando aquilo que você quer conquistar. Quando o namoro ou aquela obsessão pelo namoro, ela não é maior do que os seus sonhos, do que as suas metas de vida. Ao ponto de você abandonar determinadas circunstâncias por conta daquele relacionamento. Então eu acho que a primeira coisa que a pessoa deve fazer é analisar o que eu estou fazendo. Primeira coisa, né? Que eu acho que é o time do negócio. Quantos anos eu tenho? 15. 15 anos? 15. E aí? Cara, 15 anos, eu tava do outro lado da rua brincando de carrinho. Eu, Jefferson, de verdade. Então, assim, cara, é muito complicado, porque 15 anos eu acho que. Na minha época, eu meio velho, né? Então, na minha época era diferente. Hoje a molecada de 15 anos aí já, né, tá bem evoluído. Cara, 15 anos. Tem intenção de casar até os 20? Se não tem, sai fora. Eu tô falando. Se não tem intenção, sai fora. Porque, cara, 5 anos de namoro é muito tempo, é quase um casamento. E com 20 anos, cara, vamos lá.
Já vou jogar a bola pro Felipe. Felipe, com 20 anos, você tava com a sua vida top, arrumada, pronto para arrumar um relacionamento? Pega a bomba aí agora e fala. Esse negócio da idade eu acho que é complicado, porque a gente até estava discutindo esses dias na reunião de liderança sobre. A gente parou de falar isso. Parou de falar quando é que tem. Quais são os moldes do namoro. Sim, padrão, né? Um padrão da igreja, né? Qual é o padrão da nossa igreja para namoro, né? A gente parou de falar disso e a gente entrou no consenso que a gente precisa voltar a falar sobre isso. Porque às vezes nossos adolescentes, nossos jovens estão ao léu, né? Cada um fazendo o que os hormônios mandam. E a gente sabe, como o Denis falou, a gente começa a pensar isso com 15 anos, às vezes a cada dia mais cedo, né? Sim. A gente vê as meninas que tem esses dias até o Hélio comentou numa dessas reuniões que fez uma entrevista num dos projetos da igreja e a galera com 12, 13 anos já tem vida sexual ativa. Nossa. Então, que maturidade que essa criança, né, uma criança, basicamente uma adolescente, né, tem para cuidar de um filho, né? Então, se for para pensar em idade, é difícil falar de idade, né? Porque às vezes as pessoas assumem responsabilidades cedo, então amadurecem mais cedo. Mas no meu ponto de vista, a pessoa tem que começar a pensar isso do meio para o fim da faculdade para lá, porque é quando ela tem condições de ter um emprego, sustentar a família, então aí ela tem condições. Então, na minha cabeça, tem que começar a namorar para quê? Com um único objetivo, que é para casar. É fácil falar porque você não está aqui na minha pele e tal. Só que, se não for com esse objetivo de casar, você está com pensamentos pecaminosos para o seu namoro. Os hormônios estão à flor da pele. Isso, exatamente. Então você está com um pensamento errado. E em todas as fases, estava pensando isso aqui agora, enquanto vocês falavam, em todas as fases das nossas vidas, nós temos que renunciar e abrir mão de coisas para estar em santidade ao Senhor, para experimentar algo mais do Senhor. E nessa fase de começar a namorar, o principal desafio é esse, né? É abrir mão de estar namorando, abrir mão para estar em santidade, né? E esse é o principal desafio, eu acredito, dos adolescentes, né? Se guardar mesmo, e trocando em miúdos aqui, né? Sendo bem prático, sendo bem rasgando o verbo aqui, um namoro santo é um namoro sem sexo, um namoro, né? Que um se dedica ao outro, visando o casamento. Então, tem que ser um namoro que você imagine. Por exemplo, eu tenho 15 anos, eu vou conseguir ficar aí, sei lá, 2, 3 anos sem sexo com meu namorado? Não vou conseguir. Então, se eu planejo casar com 18 anos, então eu não devo namorar com 15 anos, não é a idade. Exatamente. Né? Então, isso tem que estar para ali dos 20 em diante. Mas isso é claro que cada caso é um caso. Mas pensando nesse lado da santidade, esses dias eu estava vendo o Asaf Borba falar uma coisa que eu achei muito interessante. Existe graus de profundidade, né, graus de intimidade com Deus, que está disponível, experiências com Deus, que está disponível para quem paga um preço que muitos não estão a fim de pagar. Então, até onde você quer ir? Até onde você quer chegar? Isso tudo vai do preço que você está disposto a pagar em santidade, em renúncia, enfim, em tudo isso. Então, eu acho que, né, para essa galera, o principal desafio a gente já teve nesses 15 anos, então a gente sabe que o principal, ali, a tentação maior é isso, de se relacionar. E eu acho que os nossos jovens deveriam, né, a gente até definiu que vai começar a falar mais sobre esse assunto na igreja, porque os nossos jovens precisam ter um modelo de relacionamento santo visando o casamento. Eu estava pensando, né, sobre esse assunto e aí me veio o seguinte, já parou para pensar que, por exemplo, a gente está falando de tentar definir um padrão. Sim. Esse tentar definir um padrão, digamos que para tentar acertar, ajustar uma determinada conduta ou comportamento. Uhum. Porque, do ponto de vista bíblico, não existe namoro. Exato. Do ponto de vista bíblico, né? A gente tem na Bíblia em dois momentos que são relatados um certo namoro, né? E os dois terminaram muito mal, né? O primeiro é lá com Diná, filha de Jacó, e Siquém, que era o príncipe lá,
o cara se apaixonou por ela, teve relação com ela. Os irmãos Simeão e Levi ou Simeão e Rubem? Eu não lembro agora. Mas os irmãos dela ficaram sabendo, tal, planejaram matar todo mundo, né? E até usaram de um artifício muito covarde, né? Porque falaram que iam se aliançar com aquele pessoal, mandou o pessoal se circuncidar. Sim. Todos os Tão homens da fraco. cidade se circuncidaram e depois foram lá e, enquanto tava todo mundo queimando em febre, foi lá e mataram todo mundo, né? Então esse é o primeiro exemplo. E o outro é de Tamar e Amnon, né? Que eram meio irmãos, assim, por dizer. E Absalão foi lá e matou também, terminou em tragédia. Então, do ponto de vista bíblico, o primeiro ponto é esse: não existe namoro, né? Existe o quê? Compromisso. Compromisso. Então, o que eu penso sobre o tema? Que o jovem, se ele quer realmente, como você falou, andar em santidade dentro dos padrões do Senhor, não dos padrões do homem, mas dos padrões do Senhor, ele tem que pensar não em namoro, mas em compromisso. Compromisso. E aí, não é um compromisso de namoro, não, é um compromisso de vida. Para você constituir o quê? Família. Então, por que talvez hoje o casamento ele está sendo tão banalizado, né? Até mesmo às vezes dentro da igreja, por causa de uma cultura errada que vem lá desde o namoro. As pessoas não têm o entendimento de que existe um compromisso, uma aliança. E tanto é verdade isso que nós estamos falando aqui, que até quando existe a situação da pessoa ter um namorado antes do casamento e depois termina esse relacionamento e começa outro, mas aquele relacionamento, de certa forma, também foi uma aliança que foi feita ali, né? Sim. Existe um peso espiritual nisso, né? Uhum. E a gente às vezes não tem essa compreensão. Então, quando a gente fala assim, qual que é a idade? Idade. Eu acho que a pergunta tem que ser inversa. Eu tenho possibilidade de assumir um compromisso para ter uma família? Se eu não tenho, então Mas aí quero isso pra mim. entra aquela questão muito batida, né? Acho que do adolescente, né? Ah, não, mas eu não tenho idade, eu não vou casar, entendeu? Não quero namorar pra casar, entendeu? Mas Então não você quer existe namorar isso. pra... Exato, entendeu? Não existe. Então assim, Jefferson, mas... Jefferson, Denilson, Felipe, é muito fácil vocês... Quando vocês casou, vocês não namorou? Não, cara, namorou, lógico. Mas é diferente a questão do tempo. Porque, assim, cara, eu com 15 anos, igual eu falei, eu não me via em lugar nenhum. Tipo assim, minha mentalidade era muito baixa. E se o adolescente ali, ele tiver 15 anos, vamos um pouquinho, tiver a CNH dele em dia, e a gente já começa que no Brasil a CNH é só após os 18. Então, assim, ele não tem direito nem de dirigir um veículo. Quanto mais dirigir a vida amorosa do cara, entendeu? Ele não é habilitado nem para pilotar um veículo. Então, assim, eu acho que o coração, ele é muito... Ele engana muito. Então, às vezes, eu tô amando, não é a pessoa que eu vou amar pro resto da vida. Cara, a paixão, ela engana demais. Porque você fica cego ali e tal, e aí numa situação dessa, o jovem entra num relacionamento bobo, e aí a paixão acaba, e aí vira o quê? Eu vou falar algo aqui. Talvez a gente pode até se passar por religioso, mas não é. O que eu vejo? Cara, relacionamento é assumir compromisso, Sim. né? Falar pra molecada, pros mala. Uma molecada de 15, 16, 17 anos, que tá querendo aí começar a namorar, né? Fala assim, cara, você é líder de célula? Primeiro ponto, você tá na igreja. Você está submetido a uma liderança. Mas você é líder de célula? Por quê? Qual que é a relação disso?
Se você não é líder de célula e você não está liderando pessoas, como é que você quer liderar um relacionamento? Sim, é verdade. Sim. Porque o cara às vezes está dando a desculpa ali, eu não tenho capacidade de ser líder, mas está querendo liderar um relacionamento. Ele não vai começar a namorar com a menina e ele é o homem, ele está liderando, ué. Sim, concordo. E é verdade. E é muito importante, isso parece conversa de velho, né? A gente tá com 30 anos, mas já tá com essas conversas de velho. Mas é muito importante se aconselhar com o seu líder, porque você com 15 anos, a gente acha que sabe tudo com 15 anos. E eu tava pensando esses dias, as principais decisões a gente toma, decisões que vão nos acompanhar aí ao longo da nossa vida, é nessa idade. Por exemplo, com 18 anos, você escolhe a sua profissão, teoricamente, né? Sim. E com a pessoa que você vai levar pro resto da vida. E são decisões muito importantes que podem comprometer que vão te acompanhar mesmo pro resto da sua vida, a sua esposa como a sua profissão. Então, é muito importante você ter pessoas experientes para te aconselhar sobre o tema. Peça conselho. Os casais vão surgindo, né, e a gente só fica sabendo que o casal apareceu. A gente vê lá, mas assim, não sabe, não pediu conselho, não pediu autorização do líder e tal. Então, e aí eu já queria entrar em outro ponto aqui. O que vocês acham de o jovem da igreja pode namorar com uma jovem fora da igreja? O que vocês acham? Aí você me quebrou, porque pra mim não pode nem namorar, quanto mais fora. Mas beleza, suponhamos que possa, que esse adolescente de 15 anos... Não, vamos lá, substituir o namoro por compromisso. O cara quer assumir um compromisso. E aí? Ele pode ir lá pegar... O que você acha? Alguém... Uma mulher, ela que não é da igreja, de outra igreja ou que não sem igreja? professa a fé cristã. E aí? Rapaz, você joga só pra minha bomba, né, cara? Ué, fala aí, você não é o bichão? Você não é o bichão? O filme fala, cara... Olha, depende. Tá, vamos jogar nessa ideia aí. Porque pra mim tá errado desde o começo, mas entra aquela questão, como o Felipe falou, vamos falar de religioso, de ser religioso. Julgo desigual. Mas antes do julgo desigual, eu acho que assim, experiência própria. A partir da hora que você namora uma menina, experiência própria. Eu tô falando do que eu vivi. Uma menina fora da igreja, prepara, nego, velho. Que a sua sequência é sair de dentro da igreja. Não vai ficar. Ah, não, mas eu vou evangelizar. Mentira. Mentira. Não pode vai. Até começar com essa intenção, mas a intenção mas não é. Então, assim, eu vivi isso na minha vida. Então, assim, não, vamos na igreja na semana? Vamos e tal, e tal, e tal. E principalmente quando a pessoa realmente ela não quer a vida com Deus. Então, cara, se você começa a namorar com uma menina e essa menina não quer ir pra igreja, vai ali, não, vamos visitar e tal, e não quer, você vai sair. Vai sair porque a casinha vai cair, não dá conta. Fala aí, Denilson, o que você acha? Cara, eu acho o seguinte, né? Você tá, de certa forma, fazendo como Sansão. Exatamente. Né? Você tá indo lá dar uma volta lá no pátio lá dos filisteus. Então, é um caminho perigoso. É um caminho perigoso. Mas a gente tem alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, como que é o nome lá fugiu agora aqui, mas depois eu lembro, eu vou falar. Mas se você está se propondo a ter um compromisso com alguém que não é da igreja, digamos assim, você tem que ter convicção de que é da vontade de Deus. Porque se for da vontade de Deus e você tiver essa convicção, mas você tem que estar assim num nível com o Senhor muito grande para ter essa convicção, né? Porque aí você sabe que naturalmente as coisas vão acontecer. Agora, se for naquela assim, vou jogar uma pedra aqui para ver o que dá. Cara, vai dar ruim? Lógico que vai. Né? Vai dar ruim.
Não, Você não até pensa aquela- assim? E até Eu aquela concordo. questão, acho que talvez a pessoa pegar e fazer um. É porque o jovem, ele é tão inteligente, tão preparado para namorar, que ele não para e pensa para ver as respostas de Deus. Porque, cara, se você. Ah, será que eu vou namorar? Quero estar fora da igreja, igual você falou. Pede uma resposta de Deus concreta. Primeira coisa, chega pro papai e pra mamãe ou pro líder de célula e fala: tô querendo namorar fulana. O que você acha? Mas não fala. Não fala. Porque já sabe a É resposta. óbvio que sabe. Então, ó, lembrei aqui, ó. Fui procurar o Dr. Google. Mas lembrei, abri a Bíblia aqui, eu tinha fugido o nome. Oséias. Oséias, qual que foi o chamado de Oséias? Vai lá, pega a prostituta e casa com ela. É claro que assim, a gente aqui é uma figura de Cristo com a igreja. Sim, diferente, né? Mas, de certa forma, ele casou com a prostituta. Entendeu? Sim. Então, assim, cara, você tem convicção de que é Deus que tá falando pra você procurar aquela menina lá, que tá lá no mundo? Beleza, mas se não tiver, nego velho, vai dar ruim. Porque é o caminho de sanção, você tá escolhendo. Entendeu? Aí a sua força é o Espírito Santo. Aí, de repente, você começa a ir lá, tal, daqui a pouco, quando você vê, você... Então, é perigoso. Eu concordo. E eu acho que a intenção, e pro casal, precisa estar bem claro. Eu quero me relacionar com uma menina fora da igreja. Eu tenho que chegar para ela e falar: olha, eu sou cristão, meu namoro é santo, e a minha intenção é que você venha, né, que você se converta e que nós tenhamos esse modelo de relacionamento. Você está preparada para entrar nessa comigo? Sim, sim. Não, não. Porque o diabo usa de todas as artimanhas para, né, nos desviar do caminho do Senhor. E eu vou contar uma experiência que aconteceu esses dias. Um amigo estava aí lutando para ficar de pé, né? E estava se relacionando com uma menina fora da igreja, né? Não, mas não estou fazendo nada, não sei o que, mas você vai fazer. Daqui a pouco vai fazer. Deixa bem claro para ela: olha, eu gosto de você, quero me casar com você e quero ter um namoro santo, né? Ele não seguiu o conselho, né? E não deu outra. Passou 2, 3 meses, ele caiu. Porque o diabo vai usar o que tiver, né? A gente sempre fala, o diabo não vai aparecer com um tridente e vermelhão soltando fumaça, né? Ele vai usar o que ele tiver de artimanha para te desviar do caminho. E é muito fácil usar o artifício do namoro, de um relacionamento, para te tirar do... Depois que você está apaixonado ali, pode vir o Papa falar com você, quem é presidente, que você não abre mão. É muito difícil. Então, antes de começar, é bom deixar muito claro, né? Sim. Primeiro, como o Sigoli falou, né? O que você está procurando lá no acampamento dos filisteus, né? Se você procurar uma pessoa para você se relacionar dentro da igreja, é muito mais fácil. Você já percorreu aí, ó, um caminho difícil que você teria que percorrer até que essa pessoa se converta e tal. Então, eu acho que a gente deveria olhar por esse ponto. Lá fora é muito mais difícil, né? É melhor você procurar dentro da igreja pessoas com os mesmos pensamentos que você, com as mesmas intenções que você, caminhando junto com você. Se a pessoa é um servo, ajuda na igreja, melhor ainda. Então, vocês estão no caminho certo, né? Então, eu acho que tem muito mais chance de dar certo. Então, fica muito mais fácil. Então, invista no relacionamento com o Senhor. E o resto vai ser acrescentado. O problema é a pedra no meio do caminho, né? Como é que fala? Existia uma pedra no meio do caminho, né? Tem aquele poema. Mas o problema é o pecado, né? Porque o cara ele até sabe da teoria. Mas o pecado que é o problema, né? Assim, no fundo, às vezes o assumir um namorinho é para poder estar pecando, tá tudo certo, né? Então eu acho que a raiz de tudo, né? Pro jovem, menino ou menina, que quer assumir um compromisso, quer alguém que seja do Senhor, primeiro, né? Como é que tá a minha vida com Deus? Então, antes de eu ter uma continha que quando a gente faz o curso de noivo, você entende bem como é que funciona essa conta, né? Porque o casamento, ao contrário do que todo mundo pensa que é 1 mais 1, não é 1 mais 1, né? É 1 vezes 1. 1 vezes 1 é quanto? É 1. 1 mais 1 é 2.
Então 2 não dá certo. Mas se esse 1 vezes 1 fizer a multiplicação certinho e se tornar uma só carne, dá certo. Então, antes de tudo, eu tenho que ser um completo, inteiro. Se eu for quebrado pela metade também, e for encontrar alguém que é quebrado pela metade igual eu, e multiplicar isso aí, Meio vezes meio. meio vezes meio dá 1/4. Faz a conta aí. É 1/4. É o quarto peso que vai Não dar. é, mas- 4 paredes, meu amigo. Falou tudo. Mas é 1/4 na matemática e na prática. Ué. Aí deu besta, menino. Mas não é. Mas o cara é sem juízo. O cara, um é quando a pessoa tá em sã consciência. Em perfeito estado. Né? Meio com meio ali. É 1/4. Pronto. Já era. Tá ouvindo aí, né, Uai? Mas assim, Você que cara, tá vermelho aqui, Denilson. Na filmagem você tá vermelho aqui. uma piada que eu lembrei. Me contaram. Mas, cara, é complicado, né? E a gente ri, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Tipo assim, ó, vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui pra Chama. vocês. Vamos lá. Botando lenha na fogueira aqui. Ah, mais, né? Hoje a gente tá casado, pô, então beleza. Mas e na nossa época de sorteiro, como que foi isso aí? A gente tava, tipo assim, vocês tudo é crente. Vocês dois. Eu também sou, desde que nós conhecemos, nós tudo é crente. Como que foi pra vocês isso aí? Fala aí. Felipe, manda, que eu já falei, né? Cara, eu tava desviado. Eu também. Então. Mas eu acho que isso vai ser legal, porque a gente vai falar com olhos de outra situação. Normalmente que é a visão que o adolescente tá Tudo tendo. bem, você eu tava vou- desviado. Vou contar meu testemunho. Então A gente conta tem aí. tempo? Tem. Acho que tem. Vou contar rapidinho, vou dar uma Conta aí, resumida. dá uma Espero que minha resumida. esposa não assista. Não, esse não vídeo, vai, porque eu tenho ela não vergonha vai. de contar. Né? Não, ela não vai. De falar disso. A gente não vai contar pra ela. Tá, eu conheci a Bruna ali por meus 18, 19 anos e nessa época eu só queria saber de farra, balada, mulherada. E aí tá, conheci ela até. E eu vou resumir bem aqui pra vocês. Isso, dá não- uma enxugada. E aí a gente começou a namorar, assim, eu nunca assumi ela, né? Nunca falei, meu Deus, ela não pode ficar assistindo, sei que eu tenho com vergonha. E a nós Bruna, não vamos falar Vou tá pra ela. bom. esconder ouvindo aí, dela. Bruna. Vou esconder dela. Mas enfim, isso é vergonha, viu, gente, do meu velho homem. De verdade, eu Isso. tenho vergonha disso, porque Mas eu o olho pra testemunho é pra trás. edificação. Eu olho pra trás e eu falo assim, meu Deus, né? Quanto tempo eu perdi com tanta bobeira aqui, Né? enfim. Mas e aí eu não a respeitava, eu ficava com ela, com outras meninas, eu nunca cheguei pra ela assim, Bruna, quer namorar comigo? Mas tava muito claro que a gente tinha um compromisso, né? E que eu devia a ela fidelidade, etc. E até que chegou um ponto que ela se cansou, ela falou bem assim, você quer levar essa vida que você tá levando aí, você vai levar sozinha, eu cansei de ser besta, né? E foi e me deu um pé na bunda. E aí eu sofri igual um cachorro, caiu da mudança, foi bem, assim, foi um período bem difícil. E nesse período eu tava começando a voltar pro Senhor. Quando a gente terminou. Ela terminou comigo, né? E eu tentei voltar de todo jeito com ela e ela não quis, né? E aí eu comecei a voltar pro Senhor e falei bem assim, a situação tá impossível. Quando tá impossível, pra quem que a gente recorre? É, nessa hora. Falei, só Deus pra me tirar dessa situação aqui. E aí, eu comecei a orar e jejuar. E eu fazia 21 dias de jejum. 21 dias de jejum e oração. E aí ia pedir pra ela, e aí Bruna, vamos voltar. Tô um homem transformado, olha aqui. Voltei pro Senhor e tal. E aí ela não queria nem papo. O primeiro mês foi assim, segundo mês de novo. Jejuando e oração mais 21 dias. E fui falar com ela de novo, não quis nem papo. No terceiro mês, mais 21 dias de oração e jejum. O que aconteceu, Jefão? De novo, nada. Piorou. Ela tinha conhecido um cara Nossa. muito melhor que eu, muito mais bonito, que a respeitava, enfim. E aí eu fiquei, né, pior ainda, muito mal. Aí não desisti. Falei, agora a situação tá mais que impossível. Quando tá mais que impossível, É só a Deus. gente recorre pro Senhor, né? Mas isso foi bom, assim, né? A gente passa por desertos, passa por tempestades, porque o Senhor quer trazer a gente de volta. Né? E no desespero a gente não adianta, a gente procura mesmo o Senhor. E aí foi assim, resumindo,
Fiquei 6 meses de jejum e oração. Com 6 meses de jejum e oração, fui conversar com ela de novo e ela daí quis voltar, a gente voltou e a gente casou e tá até hoje junto, graças a Deus, nosso casamento é uma bênção e tal. Mas olha como que é um problema você se relacionar sem ter um compromisso com Deus. Olha, foram feridas, né, que eu a machuquei, que eu olho assim, hoje eu tenho vergonha de falar, né, vergonha assim, né, eu fui constrangido, né, nossa, o que eu causei pra Bruna na época e tal. Então, por não ter um compromisso com Deus. Então, a base do relacionamento, a base do que você for fazer na vida, né, se você tá alicerçado no Senhor, tudo fica mais fácil, porque o Espírito Santo te conduz pelo caminho certo, conduz o seu namoro, conduz o seu compromisso, como a gente está chamando aqui, conduz o seu casamento. Então, como a gente está falando, se for pensar nisso, nós somos os adolescentes, né, olha para você e vê, você tá alicerçado no Senhor, para começar a pensar nisso, pede pro Senhor te dar uma mulher, e tem certeza que Ele vai te dar uma mulher do jeitinho que Ele preparou para você. Se for escolher por conta própria, corre o risco de você, né, dar o tiro errado aí. Show de bola, hein? Vamos bater até palma aqui pro cara. Uau. Mas é isso aí. No final das contas, quem perdeu o tempo foi você, né? Tipo assim, foi um tempo que você jogou fora. Exatamente. Foram anos ali jogados fora. Anos jogados fora. Que podia... A gente pode até assimilar com... Vamos levar pro lado religioso da coisa, né? Culto. A Bíblia fala, né? O salário do pecado é a morte. No caso ali ele fala que ele chegou ao tempo que ela conheceu outra pessoa. Então, tipo assim, seria quase que a morte. Perdeu a pessoa que hoje, graças a Deus, está casado, né? Deu tempo ali de ressuscitar, mas poderia ter chegado a perdê-la o resto da vida. Por quê? Por causa de bobeira. Por causa de pecado mesmo. Você se afastou de Deus, você está em pecado. Então, como o Denilson falou, cara, se a gente se mantendo certo já dá trabalho, imagina se a gente sair fora dos caminhos do Senhor. Não tem como, né? Não tem como. Eu coloquei hoje no meu Instagram, eu tuitei e depois eu coloquei. Eu tuitei. Aí, é um cara diferente, tá? Diferenciado. Eu tava com vergonha de falar que eu tuitei. Denilson Trump. Eu falei assim, cara, que o poder que existe numa decisão. Quando você toma uma decisão, automaticamente você está renunciando inúmeras outras possibilidades, né? Então, a sua decisão que você toma hoje vai definir o seu amanhã. Exatamente. Tipo assim, você falou sim para isso aqui, você está dizendo não para isso, né? Então, o poder das nossas decisões, né? Você fez uma escolha que acabou colhendo, né? Mas quantos adolescentes hoje também estão, tomando a decisão errada, né? E decisão que não precisava tomar. Por quê? Porque hoje a gente está falando aqui sobre isso. Cara, não vai por esse caminho, porque a gente já passou por aí. Exatamente. Vai dar ruim, entendeu? Se aconselha com o seu líder, né? Porque já passou pelo que você está passando agora. O que o sábio faz? O sábio, ele não vai quebrar a cara para aprender com o erro dele. Ele vai aprender com o erro de quem já aprendeu. De quem já quebrou a cara, né? Então, você tá falando aqui pra molecada, cara, esse caminho aí não vai dar bom, né? É um caminho de destruição, você tá só perdendo tempo. Você, em vez de estar aproveitando seu tempo para investir no reino, para buscar a Deus, para fazer algo pro Senhor, né? Igual a gente vê, cara, tantos adolescentes envolvidos hoje com o Senhor, sabe? É lindo de ver, né? E os adolescentes investindo no reino, fazendo missões e tudo mais. Cara, quer investimento maior na vida do que você investir a sua adolescência, o seu melhor período de saúde, de qualidade mental, de tempo, é esse período. Então, por que não dedicar para o Senhor esse tempo, né? Ao invés de falar assim, quando eu ficar velho eu vou virar missionário, vou ir... Né? Cara, quando ficar velho você vai estar tomando remédio... Deus abençoe que lá você não tá com uma cadeira de roda ou sei lá o que. Não, cara. O nosso tempo de servir ao Senhor é na nossa adolescência, né? Só que as decisões. E aí entra a questão do relacionamento. A decisão mais importante, cara. Mais importante, depois de decidir por Jesus, né? É com quem a gente vai passar a nossa vida. É verdade. Sim ou não? Isso é lógico. Tipo assim, cara...
eu não sei vocês, eu tenho... Esse ano eu e a Fabiola fizemos 10 anos de casamento. 10 anos. Uma década, né? tô velho, cara. Mas eu casei novo. Casei com 21. Cara, não me arrependo. Por quê? Esse tempo de casamento, lógico que a gente passou por muita dificuldade. Muito. Mas tudo isso forjou, cara, quem eu sou. Então, o que acontece? Às vezes a gente fica com medo de tomar algumas decisões, né? Medo do quê? Medo do que vão falar, medo do que vão dizer, né? Sendo pressionado. Mas essas decisões é que vão forjar quem a gente é, né? E às vezes as decisões vão exigir que a gente diga não. Por exemplo, dizer não pro pecado. Eu me lembro da minha época de adolescência, juventude, antes de casar. Cara, sem sacanagem, tô falando isso aqui pra me gabar, não. E nem pra dizer que eu sou mais crente ou menos crente, não. Cara, eu lembro que uma época eu tinha 15 ou 16 anos, eu acho. Nessa época eu tava estudando Ricardo à noite. Cara, tinha umas meninas lá que, cara, dava em cima demais. Tinha uma menina que começou a ir pro auditório pra começar a namorar comigo. Top parzinho, né? Bicho. Aí a menina queria namorar comigo. Eu falei, não, filha, eu sou crente. Eu não faço, não. E os caras me chamavam, sabe do quê? Viado. Eu já fui muito chamado de viado também. Então, Nossa, você era na crente, faculdade. então, Não, você é viado, não é possível. Tá, então eu sou um viado crente. Sou um viado crente. Cara, E você entrando nessa parte aí, falando de adolescência, 15, 16 anos, era uma época que a gente andava junto. Um testemunho que eu tenho mesmo com relação a isso, sobre namorar, principalmente namorar não, querer namorar numa época, e em determinada época, e namorar alguém que não é da igreja. Vou juntar as duas coisas. Eu também tive tenho esse testemunho, que foi o quê? Você mesmo lembra, em meados de 2008. Cara, nessa época aí de 15, 16 anos que a gente sempre andava junto. O Ministério Infantil na época da igreja era lá no abrigo, e era todo sábado a gente estava ali fazendo as coisas. A gente era meio que os adolescentes mais velhos cuidando das crianças e aquele negócio. Então, assim, todo final de semana a gente estava junto, tinha acampamento, a gente estava ali trabalhando no reino e tal. E mesmo assim, igual você falou, se dedicando numa vida toda, quando eu tô ali prestes a sair da adolescência, 18 anos de idade e tal, quando eu completei 18 anos, no momento de bobeira, conheço uma pessoa e a paixão vai à loucura, vou abandonar tudo, é o amor da minha vida e tal, não tinha nenhum contato com aquilo, com mulher, vamos dizer assim, e a cabeça vai à loucura. Então o que acontece? Não, é tudo na minha vida, então o Jefferson ficou louco. Eu vou te falar. O Denilson lembra disso. Não tinha igual, não. Não. Ô Felipe. Eu não tava aqui nessa época, eu não Mas lembro. você sabia. Ô Felipe, eu vou te falar do céu. Eu nunca vi um cara tão besta, cara. Exato. E aí o que acontece? Rapaz, eu vou falar pra você. Ó, calma. Calma que eu posso Vou falar só um aqui. Um dia, cara, eu tinha uma popzinha, né? Não, Aí tô passando ali, cara, acho que era, sei lá, 1h da tarde, 2h da tarde, um sol quente, bicho, nesse Ariquemes. O homem lá andando na Capitão Silvio, lá em cima, lá. Ô, Gerson. Que aí ele sumiu, né? Ninguém sabia, mas ninguém via mais. eu ia ele. contaminar o testemunho, mas você não deixou, né? Onde você tá indo, moço? Não, eu tô indo ali, na casa da mulher. Cara, ele saía aqui do setor 3 e ia lá pro Na Canela. Lá do outro lado do rumo lá. Feliz da vida, do outro lado, passava rapidinho. na Canela, fião. Passava, Não era nem passava na rápido. bike. Cara louco, bicho. Levava chocolatinho da Cacau Show, tô levando um presente. Então, assim, é justamente isso. Hoje, com 31 anos de idade, eu olho pra trás, quase 15 anos atrás, e vejo a burrada que eu fiz. Por quê? Porque eu tive uma adolescência dedicada, não saía da igreja. A gente fala brincando, né, Gerson? Mas trouxe marcas, né, cara, pra Nossa, você, né? Deus, você tá doido. Então, assim, pra mim foi um momento que eu vivi, que eu aprendi muito, mas que se eu pudesse eu não tinha vivido. Porque é onde o adolescente fala, mas você passou por isso e tá bem hoje. Mas, cara, se eu pudesse não ter passado por isso,
E graças a Deus Você- você tá aqui hoje, Graças mas poderia a Deus. não estar. Mas aí, Poderia estar lá através até hoje. disso, começa a vir outras coisas. Porque depois disso, abandonei os amigos. Todos. Denilson lembra. Eu simplesmente abandonei. Ia pra igreja, saía, tipo assim, ia nos cultos, ia nos cultos ali, saía, era só existia a pessoa na vida, e pronto. E aí depois, quando deu o ruim, que é o namoro, a paixão acabou, vamos dizer assim, aí o que acontece? Eu vou fazer o que ali? Aí comecei a dar uma saída, e aí parei de ir para a igreja. E aí, como se diz, só distancia. Então, num tempo, vamos supor, dos meus 6 anos de idade, que eu lembro que eu sempre estive presente dentro da igreja em Ariquemes, até os meus 18, eu estava ali, a minha vida era... hoje a gente vê a gente numa briga ali, eu fico feliz. Por quê? Porque eu vivi. O abrigo faz parte da minha infância e adolescência. Ele só não fez parte da minha juventude. E hoje eu estou podendo estar ali, a gente está ajudando, fazendo acontecer. Então, e num momento ali de 3, 4 meses, que é pequeno em comparação a 12, 15 anos, minha vida simplesmente sai totalmente fora dos trilhos. E graças a Deus, Deus foi cuidando, passa esse tempo longe, e aí arruma alguém para endireitar os trilhos. Mas lógico, não é a pessoa. Mas Deus mandou, o Senhor, falou, né? o Senhor mandou, falou, não, O senhor vai tá aqui a usando, pessoa que né? é para te ajudar a cuidar. Então, o que eu falo para adolescente, não queira passar por isso. Não coloca o burro na frente da carroça. Espera. Por quê? Porque o meu pai, minha mãe falava, essa benção não presta. Vai dar com o burro nas águas. Mas o idiota é apaixonado. Aí o que acontece? Então, ó, aprende, não faz isso. Ouvir pai e mãe é bom também, né? Nossa, Deus. Mas olha, você sabe uma coisa, Felipe? Cara, você quer ver uma coisa que podia evitar muito isso? E eu acho que talvez a gente precisa ter essa consciência. Cara, começou um relacionamento, o que na prática acontece? A galera some. Tipo assim, o cara começou a namorar com a menina hoje. Ele deixa de ir na célula, deixa de ir no culto. E o negócio tinha que ser o contrário, cara. Tipo assim, ó, vou assumir um compromisso, né? Vou me casar, pô, daqui 6 meses. Mas nesses 6 meses é o momento que eu tenho que estar mais perto do que nunca dos meus amigos, Verdade. dos meus líderes, de quem vai me acompanhar. É sair de meio para um, porque senão meio Porque com vai meio... dar quarto, fião. Entendeu? Vai dar um quarto. Ué. Então, não, mas é verdade, Sim, cara. sim. E aí você vê, pô, que existe uma tendência da pessoa se afastar. Não sei por que razão. Eu não me lembro de verdade, de ter nesse período aí me afastado muito, né? Muito. Me afastei um pouco. Mas eu tive pessoas que me acompanharam. Seu pai mesmo foi uma das pessoas que, pô, seu pai ia na minha casa orar comigo. Diferente, né? Entendeu? Então, quarta-feira à tarde, na minha casa orar comigo. O Exalto. Exalto, você tá doido. Então, são pessoas que eu tenho gratidão. Mas eram meus líderes. Agora, o que acontece? Por que o cara acaba se afastando de Deus? Porque ao invés dele procurar o líder é o último a saber que ele tá namorando. Né? O cara começa a namorar hoje, daqui a pouco tá até morando junto, o líder fica sabendo só depois, cara. Isso é um absurdo. Sabia não? Então, assim, então a gente pode definir, sei lá, nossa conversa, né? A pergunta nossa. Primeiro, não tem namoro, é compromisso. Sim. Ponto? Ponto. E se não tem namoro e é compromisso, é pra casar. É pra casar, ué. Então, adolescente de 15 anos não tem que namorar. Então, adolescente de 15 anos não Acabou. tem que namorar. A não sei que vai casar Joga com a conta pra mim, que 16, não tem... ué. né? Exatamente. 16. Pra mim é isso. Porque senão vai acontecer o quê? 10 anos de namoro? Ou Porque com 25 é o mínimo, né? ou vai acontecer o seguinte, vai ficar ali um tempo junto, né? Vão pecar bastante e daqui a pouco cada um vai seguir a sua vida carregando uma ferida, Verdade. né? Exatamente. E o pior ainda é quando essa ferida chora, né? Exatamente. Aí Aí que vira um menino, aí né? aí é um problema sério. Que aí meio com meio é um quarto Né? mais um, né? É um problema sério, cara. E aí, até uma situação triste, né? Eu atendi um
rapaz, hoje, muito triste, cara. Ele não é daqui, não. Mas ele é cristão, se desviou, foi curtir uma temporada no mundo. E o que aconteceu? Filho? Não. HIV, cara. Nossa. HIV. Então, sabe quantos anos? 27. No auge. Então o Verdade. diabo não perdoou, né, cara? Então, assim, isso que a gente tem que vigiar. Por isso que quando a gente fala assim, e a palavra diz, né? Pra que a gente, aquele que tá de pé, cuide para que não caia. Que o ladrão, o diabo, nosso adversário tá ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. É a realidade, cara. E para encerrar minha participação, que eu tenho célula, os irmãos já estão mandando mensagem aqui. Isso que o Sigurd falou agora é muito importante. Por que a gente está falando isso aqui tudo? Porque a gente é chato, não quer que porque Deus é chato, não quer que você experimente ali os prazeres da juventude. Não, tá te poupando de um problema, como HIV, uma gravidez indesejada. Então, você nunca vai ver o Senhor te privando de um prazer pura e simplesmente porque ele não quer que você tenha prazer. Não, é porque ele sabe as consequências da atitude do caminho que você está percorrendo ali. Então, meninada, adolescentada, não está na hora, foca em estar investindo no seu relacionamento com Deus, que quando chegar a hora o Senhor tem uma mulher, um homem especial guardado diretamente do céu para você. Amém. É isso aí. Felipe, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tamo junto. Denilson, estamos aqui. Hoje vai ser um papo mais rápido, mais curto. Isso aí. E Wailão, muito obrigado por tudo. Galera que estava assistindo a gente, vou deixar o Denilson aí se despedir também, o Wailon se despedir. Não, só agradecer aí por vocês estarem conosco até agora. Muito obrigado. Espero que o papo tenha sido edificante para vocês aí. Um abraço. Wailon. E se você gostou, não deixe de clicar no gostei, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e te aguardamos todo mundo na próxima semana. É isso aí, galera. Eu agradeço muito a cada um que esteve aí, cada adolescente, jovem, cada pai. Então, cuide, aprende. A gente tá aqui sendo chato, sendo o famoso tio chato, porque a gente já passou por isso também. Então aprenda, vai devagar, espera, a hora certa vai dar certo, beleza? Fica com Deus, até a próxima. Pode crer podcast.